Salve Deus, meus irmãos, salve Deus, minhas irmãs, graças a Deus. Graças a Deus por mais esta rica e feliz oportunidade. Oportunidade essa nos concedida é mais este dia, é mais na nossa caminhada física, na nossa jornada, na nossa individualidade perante todas estas dificuldades, não é? Aqui estamos hoje, mais um dia, mais um fim de dia, do qual nós tivemos a oportunidade de ainda estar aqui, neste planeta físico. Graças a Deus. Graças a Deus é o que poderemos dizer, não é? Porque muitos já partiram deste mundo físico de ontem até hoje. Também muitos chegaram. Muitos fizeram a grande viagem do retorno, da volta a este mundo físico. Muitos fizeram a viagem do retorno, da volta à verdadeira casa e à verdadeira morada, que é no mundo espiritual, não é? Graças a Deus. Que bênção, que maravilha estarmos aqui nesta bendita hora. E hoje, então vamos primeiro que tudo, como sempre, vamos pedir a Deus Pai Todo-Poderoso neste instante que os mundos espirituais, que os planos espirituais, que esses mundos iluminados, esses mundos encantados, possam nos assistir, nos dando todas as condições de dias melhores em nossas caminhadas, jornadas, na nossa individualidade. Então vamos neste instante nos harmonizar, pedindo a Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus Divino e Amado Mestre, ao grandioso Simiromba de Deus, Seta Branca, nosso Pai, não é? Que nos ilumine, que ilumine o nosso sol interior, harmonizemos as nossas três forças. O nosso sol interior, ele é muito importante estar harmonizados e que nos dê, que esses mundos encantados, que nos dê as forças necessárias para o cumprimento da nossa jornada, para prosseguirmos nesta jornada crística, pedindo as bênçãos dos mundos superiores, dessa grande força bendita, desses grandiosos espíritos demanhante, dessas grandiosas universidades, desses grandiosos espíritos demanhante que venham até este planeta físico curar as enfermidades físicas. Dos grandes iniciados dos Himalaias, que a corrente indiana do espaço, que o povo de Aruanda, que o povo das matas virgens, das florestas, a força bendita desses grandiosos caboclos, desses abanagados mensageiros de Jesus, na simples roupagem de pretos velhos, pretas velhas, essas graciosas princesas doutrinárias, os nossos majestosos cavaleiros, as nossas queridas guias missionárias e os nossos grandiosos ministros de Deus Pai Todo-Poderoso, que sempre pegam nas nossas dificuldades, angústias, tristezas, agonias, desequilíbrios, pegam em tudo o que é nosso e levam até à grandiosa mesa redonda onde está o grandioso Simiromba de Deus, Seta Branca, nosso Pai, para que possamos ser atendidos nos nossos pedidos e nas nossas dificuldades. E hoje, aqui,
quase para dar continuidade ao tema de ontem, como falar com espíritos. Bom, salve Deus. Como falar com espíritos? Pois é. Salve Deus. Nem sempre é fácil, nós exercermos, nós falarmos com espíritos. Nem sempre é fácil. Que foram outrora seres físicos e hoje, no dia de hoje, se encontram onde? Por exemplo, pois é, na parte etérica, no mundo espiritual. Por isso, são denominados espíritos. Claro, são denominados espíritos, porque são sem matéria. São sem matéria, são etéricos, não têm matéria física. São de uma condensação ou energia etérica. Falar com espíritos. E isto já me tem sido perguntado inclusivamente por médiuns, por mestres, por ninfas, salve Deus, por médiuns. É algo que quase que nasce com todas as pessoas. É verdade. Isto segundo inclusive o próprio Espiritismo. Salve Deus. Segundo o próprio Espiritismo. O Livro dos Espíritos. Que já não é bem novo, não é? Mas enfim, é sempre atual. Qualquer pessoa tem e nasce com alguma, como eu ontem disse, com alguma mediunidade. Porém, o que nós, seres físicos, precisamos é que seja, muitas das vezes, trabalhada. É a nossa sensibilidade para acordar. Muitas das vezes o acordar de um sono, ainda fisicamente, ou seja, como se diz no mundo físico, o dom. Alguns têm mais sensibilidade que outros, porque nem todos têm a mesma mediunidade. Nem todos têm. Aqui nós não sabemos medir, não temos os meios para medir, mas não temos, com certeza, nós não temos todos a mesma mediunidade, a mesma sensibilidade. Não, cada um é diferente do outro. Não há dois dedos iguais. Assim somos nós. Não há dois seres iguais. Não há dois espíritos iguais. Então, logo, cada um tem a sua mediunidade. Cada um tem mais ou menos sensibilidade que os outros. E é desta forma, é natural que tenhamos mais ou menos receptividade para receber essas vibrações, porque, além disso, nós precisamos, além de estar, temos que estar numa sintonia perfeita e estar abertos, e estar muito receptivos à nossa intuição e, desta forma, tornarmos-nos um pouco mais sensíveis para o mundo espiritual. Salve Deus! E um detalhe até muito importante, é quase dos mais importantes
que nós, médiuns, temos que ter é que vê-se por aí muito médium, mestre, ninfa, médium, relatando que tem medo, relatando que tem medo do desconhecido, muitas das vezes me dizem que têm medo, eu interpreto, é medo do desconhecido, medo porque não sabe, eu também não sei, ninguém sabe, medo do desconhecido. Nós, salve Deus, não podemos ter medo. Não podemos ter medo. Aprender a falar com espíritos. Começa por, muitas das vezes, nós observar inclusivamente os nossos sonhos. Pode ser que nós, através deles, que os espíritos, que eles costumam nos procurar muitas das vezes para falarem, muitas das vezes inclusivamente, muitas das vezes para nos mostrarem alguma coisa, os espíritos de luz, os espíritos de amor, os espíritos de harmonia e de equilíbrio, ou seja, os espíritos evoluídos, os nossos mentores, que são espíritos que querem única e exclusivamente o nosso bem, o bem de toda a humanidade, de todo o ser físico e também o bem de todo o espírito, de todo o ser desencarnado, que é espírito, não é? Então, muitas das vezes, durante o nosso sono, aparecem-nos nos sonhos, vêm falar conosco para nos única e exclusivamente ajudarem, seja muitas das vezes para dar algum aviso sobre alguma coisa, sobre algo de bom ou algo de ruim, que inclusivamente ainda está para vir, seja para dar instruções de como agir e desta forma evitar problemas. Embora nós muitas das vezes os sonhos, quando abrimos os olhos, temos a tendência de os caldeirar todos, fazemos uma caldeirada, fazemos lá uma mistura que nós perdemos-nos nos sonhos. Pois é, mas se nós acordarmos com a mente calma, tranquila, quieta, deixarmos os sonhos quietos, sem os baralhar muito, como um carro que percorre uma rua com muitos buracos, dá muitos tomos, muitos alavancos, se nós deixarmos a nossa mente tranquila, calma, quieta, nós lembramos-nos dos sonhos. Poderá ser que nós, dos sonhos, tiremos algo de positivo. Algo de positivo. E eles muitas das vezes vêm para nos evitar problemas salve Deus, em nenhum momento o Espírito irá falar, muitas das vezes irá falar diretamente com cada um de nós, porque eu digo assim porque quer dizer, salve Deus, a maioria, não é? A maioria, porque a maioria, como há várias capacitações de médiuns, como há várias capacitações de mediunidade, como há várias aflorações na nossa mente, no nosso espírito, então deduzo que os vossos, não é com todos, com certeza que não é com todos, mas a maioria, os nossos mentores não vão diretamente ter consigo, não é?
Então, utilizam do sonho para, muitas das vezes, transmitir a mensagem. A mensagem recebida é nada mais, nada menos do que uma conexão com o mundo espiritual, ou seja, uma conexão espiritual que irá, desta forma, trazer algum propósito para a nossa vida. Salve Deus! E também, às vezes, trazer algum propósito para a vida de alguém com quem nós lidamos, conhecemos, estimamos, enfim, como qualquer pessoa, não é? Como, por exemplo, hoje, a mensagem no grupo, não é? Salve Deus, não é? É sempre uma rica e feliz oportunidade, não é? Nós temos sempre mais oportunidades aqui na Terra do que nós muitas das vezes imaginamos. Por exemplo, falar com espíritos. Falar com espíritos através de um médium, não é? É possível, com certeza que é possível, com certeza que é possível, graças a Deus. Apesar de ser algo que pode ser despertado em qualquer pessoa, a mediunidade não é um bem que está cativo ao rico, ao pobre, ao alto, ao baixo, ao preto, ao branco, ou instruído ou não instruído, aqui não importa. A mediunidade perfura os mais milhões e milhões e milhões de seres físicos. E então, desta forma, todos temos a nossa mediunidade, que pode, inclusivamente, não ser, né, desta forma, tão fácil de nós conseguirmos alcançar. Mas se é algo que é do nosso interesse, salve Deus, se é algo do qual nós sentimos que não conseguimos, não é, nos conectar com um espírito, com o outro mundo, o outro lado da fronteira, o mundo invisível, o mundo etérico, o mundo espiritual, tem vários nomes, não é? Tem vários nomes. Desta forma, por ter vários nomes, é que às vezes tem vários planos, enfim. Mas nós poderemos encontrar alguma dificuldade em nos comunicar com o outro mundo, com o mundo espiritual, o mundo dos espíritos. Então aqui sim entra um médium. Um médium sempre pode ajudar. Procurar um médium que seja sensitivo, né? E desta forma descobrir com ele sobre o significado, por exemplo, de ouvir os espíritos, não é? O significado de ouvir os espíritos e como, inclusivamente, nos podem ajudar. Pode ser uma boa fórmula, pode ser o ideal para despertar essa vontade de conhecer, de querer saber. Além disso, ir a um templo onde os mentores espirituais se encontram e onde os médiuns, claro,
lá se encontram também médiuns de várias categorias, não é? Com certeza. Onde se encontram também os médiuns, não é? Claro. Pode ser inclusivamente, muitas das vezes, o que falta para o ajudar a decifrar alguns enigmas traduzidos no seu sonho. Porque desta forma, salve Deus, sensações, eventos inclusivamente estranhos que podem estar acontecendo com cada um de nós, né? Pode ainda nos ajudar nos próximos passos para o futuro, não é? Os médiuns, salve Deus, os médiuns são o instrumento, não é? Como eu sempre digo, nós somos o instrumento, porque quem pode explicar, embora nós tenhamos uma visão, embora nós tenhamos uma perspectiva, uma visão, nós tenhamos sempre aqui, zucrinando aqui, algo que, enfim, salve Deus. Os médiuns podem explicar determinado mal-estar em cada um de vós, como apenas ou então sendo como apenas uma coincidência, ou poderá ser então desta forma uma influência de um espírito, salve Deus, e pode ser um espírito ruim, dos planos inferiores, dos vales negros. Eles são ainda inclusivamente capazes, os médiuns, de ajudá-lo, de ajudar a ver, por exemplo, em um sonho, a resposta para um preventivo que quem sabe poderá ser, em termos de aviso espiritual, que algo que ainda não aconteceu e que nós, físicos, não veríamos. Então, dessa forma, pensemos bem nisso. Inclusivamente, instiguemos cada vez mais a nossa mediunidade. Temos que espicaçar, temos que aflorar, temos que instigar, temos que trabalhar, temos que ler, conhecer, sentir, deixar vir, não ter medo. Temos tantos fatores que só não acontecem muitas das vezes mesmo por medo. Então trabalhemos dessa forma a nossa mediunidade para falar, para ter a oportunidade de falar com espíritos, mas afinal, o que são os espíritos? Pois é, o que são os espíritos? A palavra espírito significa o que já todos nós ouvimos falar outrora, né? Sempre quer dizer respiração, ou, como penso que a maioria sabe, ou sopro.
e se relaciona com a liberdade e com a condição do desencarnado. Segundo algumas palavras, crenças religiosas, onde apenas a morte é capaz de separar o espírito do corpo físico, levando, transportando e levando para a esfera espiritual, para a parte etérica, para o mundo espiritual, que não precisamos apanhar transporte, como eu já tenho dito. Não precisamos ir de moto, de carro, bicicleta, barco, avião, não. O mundo espiritual, ele está tão pertinho de nós, está tão pertinho de nós que, salve Deus. Então é o encaminhamento para o mundo espiritual, o que não encerra, o que não deu por terminado a vida espiritual, não é? Apenas, desta forma, se extinguiu a matéria, a parte carnal, a matéria, o físico. Então, desta forma, segundo o Espiritismo, segundo os nossos conhecimentos, segundo o que os nossos mentores nos transmitem, segundo tudo o que nós já lemos, segundo tudo o que nós já aprendemos, o espírito, quando é encarnado, veste um corpo, não é? E desta forma vem a reencarnação, não é? Tem por objetivo o autoaperfeiçoamento espiritual. Não é físico, não é arranjar uma esposa linda, bonita, um marido bonito, gostoso, um carro da hora, uma casa bonita, um bom emprego, enfim, não. É o melhoramento, é o aperfeiçoamento nosso espiritual, para pagar também do que já carregamos na nossa bagagem, na nossa malinha, na nossa herança transcendental, no nosso peso kármico, não é? Que não é nada pesado. Então nós viemos aqui para o melhoramento e aperfeiçoamento espiritual, onde cada espírito, que é espírito à mesma, somos físicos, está na Terra, passando única e exclusivamente por diferentes mecanismos evolutivos desta forma, para simplificar. Os espíritos encarnados passarão durante toda a nossa vida na Terra por provas que exercitam a nossa paciência, a nossa tolerância, o nosso amor, a nossa fé, a nossa humildade, a nossa capacidade de perdoar. Mas vê-se tanta coisa ainda nos tempos do amanhecer, vê-se tanta coisa, bom, salve Deus, que eu não vou, salve Deus, perdoar, não é? Por exemplo, essas provas têm como finalidade única e exclusivamente a purificação e o desenvolvimento. Será físico? Não. Desenvolvimento espiritual. Essa é a finalidade. Essa conexão acontece por forças magnéticas entre a energia física e a energia entre a energia espiritual e a energia corporal. Salve Deus.
que os prende. Já a interação entre o corpo e o espírito, ele se dá principalmente por meio do perispírito, como todos já sabemos, né? Que permite, desta forma, a interação entre o espírito e o nosso cérebro, né? Que se conectam às vontades com o mundo físico. Pois é, salve Deus. E como será que acontece essa conexão afinal? Porque todos nós médiuns temos que ter essa grande afinidade, temos que ter essa grande projeção, temos que ter essa conexão, temos que ter esse equilíbrio, temos que ter essa harmonia, mas acima de tudo temos que ter a conexão entre o corpo e o espírito, não é? Porque senão não seria possível as transmissões de mensagens. Essa conexão acontece por conta de forças magnéticas entre a energia espiritual e a energia, como eu já disse mais acima, corporal, não é? Que os prende. Já a interação entre o corpo e o espírito, ela se dá principalmente por meio do nosso perispírito, que permite a interação entre o espírito e o nosso cérebro, que se conectando às vontades espirituais com o mundo físico, desta forma temos, como já todos ouvimos falar, da experiência quase morte, não é? Que é nada mais uma projeção astral ou emancipação da alma, ou o episódio fora do corpo são experiências de quase morte. Essas experiências se traduzem muitas das vezes sempre na saída do espírito do corpo físico para o plano espiritual, onde a própria pessoa que passa por isso consegue inclusivamente ver-se a si próprio deitado, vê-se a si próprio de uma outra perspectiva, como se estivesse e está fora do próprio corpo, não é? E também desta forma consegue-se conectar com outros espíritos ao mesmo tempo. Esses episódios podem acontecer por meio inclusivamente do sono, não é? Também por meditação, uma meditação profunda, técnicas de relaxamento, muitas das vezes em situações involuntárias, como aqueles traumas profundos nos quais a pessoa pode ter chegado realmente muito perto da morte, não é? Inclusivamente sendo comum esse tipo de experiência acontecer onde existem estes casos, em hospitais, né? É claro que é onde existem os traumas, né? Os comas, quem já transportou uma pessoa em coma, quem já viu, enfim,
há várias fases do coma. Eu já vi, já presenciei, já transportei, enfim, já vi de tudo um pouco. Nós vemos que a pessoa está morta. Inclusivamente, se não for as máquinas, morre mesmo, não é? E finalmente, até eu já estive em coma, por isso, num acidente de automóvel. Mas se não for as máquinas, as pessoas morrem. Mas em hospitais, não é? E já agora ainda vou voltar aqui à parte do sonhar, não é? Que eu há bocado ali em cima frisei, falei na parte falei nos sonhos, não é? Sonhar com espíritos, não é? Porque nós temos muita frequência, o nosso cérebro tem muito a sintonia, a frequência de sonhar com espíritos. Já há muitos, inclusivamente já há muita gente me perguntaram sobre esta parte de sonhar com espíritos. Pode ser um reflexo da projeção de cada um, uma projeção astral, salve Deus, que pode ser desenvolvida à medida que essa capacidade aparece, não é? Vamos dizer assim, que essa capacidade é educada, é estudada. O espírito, o nosso espírito, ele torna-se, quando nós estamos dormindo, ele torna-se capaz de praticar viagens astrais. Então, sonhar com espíritos, pessoas conhecidas, inclusivamente até pessoas que nós não conhecemos, salve Deus. Mas isso é outra parte da história, não é? Enfim, sonhar com espíritos, pessoas conhecidas, pessoas de família, amigos, enfim, locais, sejam eles bons, sejam eles menos bons, ruins, significa que o nosso espírito está executando tarefas no plano astral, no plano espiritual. Porque enquanto o nosso corpo físico, porque na realidade, como eu já disse anteriormente, noutras alturas, o nosso espírito, enquanto nós estamos dormindo, ele se solta das amarras, se solta da prisão onde ele está, que é o nosso corpo, que o mantém prisioneiro, ou seja, é o nosso corpo físico. E como tem muitos espíritos, milhares, milhões de espíritos que são tão rebeldes, salve Deus, que são tão rebeldes. Por todo o lado, por todo este planeta, salve Deus. Então sonhar com espíritos bons e de luz é um bom sinal, e isso indica que a nossa frequência mental, equilíbrio, harmonia e energia sintonizada com as boas energias, com os bons espíritos, ele está numa capacitação mediúnica muito boa, num padrão energético vibratório muito bom. Já sonhar com espíritos um pouco sombrios, das trevas, dos vales negros, não é? Ou que denominados de malignos, caso estejamos acompanhados dos nossos mentores, de seres de luz, salve Deus, isso poderei traduzir que isso é bom. É um bom sinal, porque significa que o nosso espírito está ajudando esses espíritos sem luz, os nossos irmãozinhos, né? E é sofrimento.
porque eles estão em sofrimento. Há quantos centenas de anos não se sabe, há quantos milénios não se sabe, mas estão em sofrimento. Caso nós não tenhamos o auxílio de seres dos nossos mentores, seres espirituais evoluídos, de seres de luz, seres ao serviço de Deus Pai Todo-Poderoso, do Mestre Jesus, caso não tenhamos o auxílio desses grandiosos espíritos, então teremos com certeza que adquirir outros hábitos, que tenhamos o hábito de fazer preces, agradecer e pedir por uma boa noite de sono antes de nos irmos deitar e dormir, né? Graças a Deus, porque nós teremos muitas condições dessas. E aqui, como poderemos identificar a presença de espíritos? Pois é, encarada como o único e inevitável final, que é a morte, né? Ou o desencarne, tem a sua conexão materialista no nosso mundo. Há muito espírito que continua agarrado aqui ao plano físico, materialista, continuam no nosso mundo, onde a consciência do espírito desse ser faz crer que o que não pode tocar, cheirar, falar, ouvir ou ver simplesmente não existe, não é? Não existe. Nós temos muito essa questão. Muita gente, milhares de pessoas têm muito essa questão. Eu não ouço, não vejo, não sinto, não escuto, não existe. Pois é. Porém, eu até posso afirmar que até mesmo entre os mais céticos, quando, salve Deus, porque aqui atinge todas as famílias, todas as religiões, todas as ideologias, todos os graus de evolução, enfim, quando a perda de um ente querido pode às vezes transformar a descrença, né, a respeito da existência de espíritos, ou seja, a existência da vida após a morte, não é? E muitas das vezes na presença de espíritos, não é? Graças a Deus. Então, uma vez que a ausência desse ser querido se transforma em dor, em saudade, em angústia, em tristeza, em desarmonia, em desequilíbrio, enfim, diante destes sintomas todos, destes momentos, muitos amigos e familiares buscam incessantemente por mensagens ou inclusivamente notícias dos espíritos, da parte etérica, do mundo espiritual, dos espíritos, dos seres desencarnados, daqueles familiares que foram outrora, não é? Então, como forma de confortar os seus corações e ter a certeza que as pessoas amadas que estão agora em um lugar melhor, o que poucos sabem é que às vezes tal contacto só pode ser feito de uma maneira individual, não é? Às vezes até sem a necessidade de intervenção de médiuns, não é? Claro que teremos que ter as nossas faculdades mediúnicas, aflorando então
a nossa mediunidade trabalhando. Então, desta forma, como identificar um contacto com um espírito? Não é? Porque quando a vontade de estabelecer uma comunicação e a abertura mediúnica de cada pessoa está inclusivamente propícia à sua recepção, à recepção destes espíritos, né? É possível encontrarmos algumas das vezes um ente querido através da projeção mental, astral, durante o sono, né? Que é permitido pelo desdobramento, o desdobramento consciente de nosso corpo mental. Porque, além deste método, que requer algumas técnicas, claro, para começar a surtir alguns efeitos, podemos identificar a presença facilmente dos espíritos, salve Deus. Podemos identificar a presença dos espíritos desencarnados, né? Mesmo no nosso plano terreno, no nosso plano físico, salve Deus, porque através de alguns graus de manifestações, o contacto tem vários contactos, né? Um contacto que eu quase sempre considero de primeiro grau, não é? Que é identificado pela vaga de sensações de presença no ambiente. O primeiro grau da manifestação de espíritos. Espíritos são seres que desencarnaram, não é? Espíritos, quando nós falamos de espíritos, são seres sem matéria, logo são desencarnados. Pode-se dar também, como eu ontem já disse, por meio de arrepios, por exemplo, pelo nosso corpo, quando nós nos lembramos de um ente querido. Lembranças repentinamente também podem ser um sinal de que este esteja se comunicando. Temos outros sinais como a tosse, o bocejo, entre outros, formigamento nas mãos, quente, enfim, cada um tem uma condição que o aquecedor está aqui já um pouco quente demais. Cada um tem uma condição que saberá identificar. Então, quando ocorrer é porque é possível. Estabelecer, na realidade, um contacto. Mediante preces, orações, meditação, não é? Podendo ser ainda, muitas das vezes, mais claramente percebido em alguns momentos em que se lida com algumas substâncias, matéria, outras coisas. Temos também um contacto de segundo grau, vamos lá ver. Vamos fazer assim em graus, que é para não misturar muita coisa, não é? Salve Deus. Que são um pouco mais intensos. São um pouco mais intensos que os de primeiro grau. Este nível é muitas das vezes marcado pela presença de espíritos através de vozes.
de visões, de vultos, de ruídos. Não é, meus irmãos? Minhas irmãs? Pois é. Ruídos diferentes pelas nossas casas. Em primeiro lugar, eliminemos todas as possibilidades físicas. Teremos que eliminar todas as possibilidades físicas que possam estar emitindo tais sons, tais visões, como animais no telhado, goteiras, chapas, madeiras, fazendo barulho, expandindo-se entre si, entre outras. Geralmente os espíritos de luz não costumam. Os nossos mentores, os espíritos de luz, quer sejam os nossos mentores, quer não sejam, se for um espírito evoluído, não costuma se manifestar dessa maneira, não. Mas, salve Deus, mas podem, desta forma, demonstrar um interesse em se comunicar dessa forma, principalmente para pessoas com um certo e determinado nível aflorado de mediunidade. E neste caso, para quê? Para estabelecer um contacto. Nós temos que sentir as necessidades do espírito desencarnado. Por exemplo, ao tocar um objeto pertencente à pessoa. Tenhamos isso em mente, tenhamos esse cuidado ao tentar, muitas das vezes, chamá-los, invocá-los de algumas formas erradas, maneiras, porque isso pode inclusivamente atrair a atenção de espíritos da pior espécie. Salve Deus, não é? Salve Deus. E ninguém quer isso. Pois não. Então prefiramos as manifestações de contactos espontâneos e neste caso, contacto inclusivamente de terceiro grau, que é a intensidade. Esta intensidade é possível ver o espírito, ver o ser desencarnado, ver o espírito e até mesmo conversar com ele. Algumas vezes, quando manifestado através de médiuns, pode, com certeza, salve Deus, ocorrer a incorporação do mesmo ou a como existe, a psicografia, contendo uma mensagem que o espírito deseja comunicar. Não é, meus irmãos? Salve Deus. E para terminar, temos ainda o contacto de quarto e último grau. Temos mais, não é? Nós temos mais, mas é só aqui, num certo e determinado nível que não vale a pena para não entrarmos em grandes confusões, que é o último. Poderei citar que é o último e o mais intenso, um intenso grau de manifestação de espíritos desencarnados, que acontece quando a sua presença ocorre materializada diante de cada um de nós, salve Deus, diante de cada um de nós, salve Deus, diante de cada pessoa, do qual
deseja contactar. Deste modo, desde que haja uma mediunidade física, salve Deus, escutem bem, desde que haja uma mediunidade física presente, que é quem recebe a visita, é possível alguma das vezes tocar, sentir, inclusivamente a textura da pele e inclusivamente poderei afirmar interagir fisicamente com o espírito, porque esse grau, apesar de raro, pode inclusivamente também se manifestar através de transcomunicação, como mensagens gravadas em áudio ou através de aparelhos eletrónicos para tentar esse contacto. Pode-se deixar um rádio ligado fora de sintonia, não é? Enquanto poderá estar a gravar os ruídos, e no dia seguinte pare a gravação e ouça atentamente, a ver se não vai achar lá algo de estranho e algo que lhe poderá sobressair a atenção. Estará lá com certeza algo fora do anormal, não é? Em meio àqueles chiados, não é, que faz fora da estação. Claro que eu falo de condições, de outras condições, não é? Porque hoje em dia, nós ainda hoje tivemos, graças a Deus, ainda hoje ouvimos uma mensagem de um mentor, não é? Que a nossa tecnologia e a espiritualidade nos concedeu, nos permitiu, nos deixou gravar essas mensagens e ouvir os lindos e belos áudios de vários mentores, não é? E para terminar por aqui, meus irmãos, porque isto já vai com tantos minutos que mais logo eu só sei fazer áudios assim desta forma. Isto para falarmos de nestas causas assim normais. Então, que estejamos atentos a tudo isso, aos nossos sinais, à nossa mediunidade, à nossa frequência, à nossa sintonia, ao nosso padrão vibratório e a tudo quanto nos possa atingir e afetar, quer seja bom, quer seja menos bom. De qualquer modo, nós médiuns temos que saber inclusivamente distinguir o que nos poderá fazer bem e o que nos poderá fazer mal, não é, meus irmãos? Salve Deus! Desejando a todos uma linda e abençoada noite, que Jesus divino e amado Mestre nos possa iluminar e abençoar. Salve Deus e graças a Deus.